E por falar em estreante, no sábado contra a Inglaterra, o Brasil vai ter um estreante no gol depois de muito tempo. Foram 8 anos treinando os goleiros da seleção, uma relação interrompida no fim da Copa do Catar e retomada com a chegada de Dorival Júnior. Tafarel conhece como poucos o que é defender o Brasil e sabe que essa é uma posição em que rotatividade é exceção e não a regra. Nos últimos anos, Alisson e Ederson, que jogam aqui na Inglaterra, vinham se revezando como titulares. Mas agora, com os dois machucados, abriu-se uma janela de oportunidade, prontamente agarrada por goleiros que atuam no futebol brasileiro. A gente sabe que ao longo desse processo a gente vai precisar e contar com esses goleiros, né? Assim como a gente está contando agora com essas novas convocações que talvez no futuro iriam acontecer, aconteceu agora. Com a chegada de Léo Jardim, o trio está completo. Primeira convocação para o goleiro do Vasco e também para Rafael do São Paulo, campeão da Copa do Brasil com Dorival. Bento, do Atlético Paranaense, esteve presente em listas recentes de Fernando Diniz nas eliminatórias. Diniz também chamou Lucas Perry, na época do Botafogo, hoje no Lyon da França, e o Everton do Palmeiras, que esteve na relação de Ramon Menezes no início do ano passado, tendo sido um nome frequente das Olimpíadas do Rio em 2016, à Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele foi o único em 5 anos e meio a interromper o rodízio Alisson-Ederson. São 62 partidas sem um goleiro estreante. O último foi o Neto, em setembro de 2018, contra El Salvador. O escolhido dessa vez tem grande chance de se firmar como uma opção para quando os favoritos estiverem recuperados. Os três estão num bom momento, então a gente está muito tranquilo quanto a isso, né? Vamos dar início aos trabalhos, ver as condições deles aqui dentro mesmo, e depois fazer uma definição, mas com muita tranquilidade. Qualidade fundamental para o escolhido de agora continuar a ser lembrado no futuro. Hoje faz 10 anos da morte do Bellini, capitão da seleção no primeiro título mundial lá em 1958. Pioneiro no gesto de erguer a taça de campeão, ele também ajudou a medicina, viu? É que o cérebro dele foi doado para estudos. Para falar do gesto, primeiro é preciso falar do homem. Ideraldo, filho do casal Hermínio e Carolina. Para Giselda, a mulher de uma vida inteira, simplesmente Bellini. Ele era extremamente brincalhão, educado, sabe, leal. Isso daí ele sempre foi com todos. E pensando em todos, surgiu o gesto. A expressão do Bellini gentil, generoso, que ao ouvir os fotógrafos brasileiros pedindo que exibisse a taça Gilles Rimet no gramado do estádio Rafunda, a ergueu com as 2 mãos sobre a cabeça. Nunca antes um campeão havia feito daquela maneira, e nunca mais seria diferente. E nesse momento, ele passou para a história, tornou-se imortal. Talvez seja o momento mais histórico da história do futebol brasileiro. Do modesto itapirense, da Itapira natal, até o Atlético Paranaense, ponto final da carreira, foi um longo caminho. 3 Copas do Mundo, uma passagem pelo São Paulo e uma linda história no Vasco. Ali, ainda garoto, o Ideraldo se tornaria Bellini, tricampeão carioca, capitão da seleção brasileira de 1958. Ele vai integrar aquele grupo de jogadores que chegou ao clube no momento em que se fazia a renovação do Expresso da Vitória. Ele é dois jogadores do Vasco que foi campeão mundial pelo Brasil quando atuava pelo clube. Bellini nunca foi uma referência técnica, sempre se impôs pela postura e pela liderança. E no time do endiabrado Mané Garrincha e do garoto prodígio Pelé, foi ele o primeiro a ser imortalizado. O zagueiro serviu de modelo para a criação de uma estátua em homenagem àquela primeira grande conquista do futebol brasileiro, que logo se tornaria o principal ponto de encontro dos torcedores que vinham ao Maracanã, a estátua do Bellini. A construção foi uma iniciativa do Jornal dos Esportes e do empresário Abraão Medina, dono da loja de eletrodomésticos Rei da Voz. A inauguração em 1960. Naquela época era difícil a coisa de você encontrar outras pessoas. Ele achava que era importante ter uma coisa que marcasse o encontro das pessoas. Essa era a ideia. Então, uma pessoa que eu não me lembro o nome, ele foi lá, eu vi essa reunião,
dizendo que a gente podíamos fazer a estátua do Bellini aqui, tinha um desenho. Segundo Giselda, Bellini posou 3 vezes para o escultor Matheus Fernandes. O corpo da estátua era do zagueiro, mas o rosto deixa dúvidas até hoje. Bem... Parece, pô. Parece. É parecido, cara. Bem parecido. É o homem aí, pô. Pra mim é ele, né? Não é. Tem uma lenda que era meu tio, que eu tinha um tio, tipo, que na época era o Roberto Carlos da época, era o Francisco Alves, que era a cara dele, mas eu nunca ouvi essa história em casa. Mas que a cara do Rei da Voz é. Além do cantor Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz, existia outra teoria, a de que o rosto seria do jornalista e músico Hamilton Sbarra. Era uma homenagem à seleção. Só que a voz do povo é a voz de Deus, existe esse ditado, e o povo batizou de Bellini, estátua do Bellini. Hoje, dia 20 de março, faz 10 anos da morte de Bellini. 10 anos de um último gesto inesquecível, do zagueiro e da família. A doação do cérebro de Bellini para estudos sobre as consequências de impactos com a cabeça em jogos de futebol. Dona Giselda interessou-se porque ela achava que muitos companheiros do Bellini, num número grande, tinham desenvolvido uma demência no envelhecimento. Do estudo veio a descoberta. O mal de Alzheimer não foi a causa principal da morte de Bellini, mas a encefalopatia traumática crônica, conhecida popularmente como síndrome pugilística, a mesma que vitimou o boxeador Éder Joffre. O caso do Bellini, por causa dessa descoberta, apareceu na página inicial do New York Times, porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo. Portanto, se podem se desenvolver sinais demenciais por causa da prática do futebol, isso tem uma importância extraordinária. Faz 10 anos, parece que foi ontem. Por que parece que foi ontem? Porque todo dia a gente está lembrando dele, é uma ausência presente. Presente e eternamente reverenciado, como o primeiro capitão campeão. O Vasco se reapresentou após a eliminação no Carioca. O foco agora, claro, é o início do Brasileiro. Cadê? Uma reapresentação com clima de recomeço no Vasco. Sem novidades no elenco, o Cruz Maltino se reapresentou após a eliminação no Carioca, com foco no planejamento para o restante da temporada. A equipe terá pelo menos 25 dias de preparação sem jogos oficiais, antes da estreia no Brasileirão contra o Grêmio. Com um tempo até maior do que a pré-temporada, a expectativa é que o técnico Ramon Dias tenha pelo menos um amistoso ou jogo-treino para ajustar o elenco. Além do Brasileirão, o Vasco também segue na disputa da Copa do Brasil, que terá sua terceira fase disputada em maio. Você tinha passado aqui a questão de Atibaia ontem? Mas essa situação caiu, tá, Fernanda? Não tem mais? Havia, sim, a possibilidade do Vasco viajar para fora do Rio para usar esses pouco mais de 20 dias aí para poder fazer essa intertemporada, mas a informação que eu pude apurar hoje é que o Vasco vai continuar treinando no Rio de Janeiro, pelo menos a princípio, vai fazer alguns amistosos com times menores e com um time grande. Há uma conversa com o Corinthians, uma informação que eu recebi lá de São Paulo e que eu consegui apurar e confirmar. O Vasco está conversando com o Corinthians para fazer um amistoso até o início do Campeonato Brasileiro e, obviamente, não ficar tanto tempo sem jogar. E também a gente sabe que o Corinthians é um grande adversário, um grande clube. Eu acho importante também esse teste para o Vasco da Gama. Com público ou sem público? Aí eu não sei ainda, Fernanda, porque eles estão conversando para adequar as datas, né? Cada um tem seus calendários, mas o que eu sei é que a conversa está acontecendo e a chance de existir é grande. Muito bem, Verei Casagrande, são 25 dias. O que você tá rindo? Tô feliz, pô. Vi o Verratti ali na imagem, sinal que ele saiu do bolso do Sérgio Rafael.
Ele não para, sério. Hoje eu tô demais. Às vezes eu vou dormir... Tô brincando, Pedrosa. Sabe, aquele dia que tá puxado? Aí eu fecho o olho e fico ouvindo a risadinha dele. Fernanda, mas aí é aquilo, né? A gente tem que fechar a casa. Tem que saber zoar. Fechar a casa. Vou fazer o quê? Não. O que eu fiz ano passado aqui? Ano passado vocês deitaram em mim. Esquece. Vocês não. Vocês Ontem deitaram, eu tava na cara. roleta, aí o pessoal, Fernanda, eu quero perguntar uma coisa pra você de casa. Vocês já me viram zoar alguém? Eu sou zoada. Não, nada disso. Eu não zoo Ano passado ninguém. o Vene parecia até uma cama king size. De tanto que a gente deitou nele. Geral deitou em mim, com Vamos fazer o razão, quê? pô. Foi, um ano péssimo do Flamengo. Mas falando sobre o Vasco aí, Sim. eu sou totalmente a favor desse amistoso que o Pedrosa acabou de mencionar. Inclusive, estamos falando de um grande clube, segunda maior torcida do Brasil. Tenho certeza, o Vasco também tem uma torcida absurda. Espero que seja com torcida, Acredito que deva ser. porque seria bacana demais para o torcedor continuar acompanhando o time, torcida. enfim. E você também mantém o ritmo, né? Porque será muito tempo parado. Ô, Lucas Pedrosa, durante esses 25 dias, a pergunta que mais vão fazer pra você, inclusive eu, e o mercado? Cara, Fernanda, eu não tenho nada para passar. Inclusive, eu fiz uma live ontem falando sobre essa situação. Além, a torcida do Botafogo tá raivosa comigo. Eu já falei aqui. Não adianta Por causa do Marlon? Não adianta vocês ficarem bolados com o emissor. Eu só sou um cara que passa a notícia. A gente apura a notícia e passa a notícia. E não sou eu que estou falando. O Ramon Dias, ele deu pelo menos 3 entrevistas coletivas falando: eu quero volante, eu pedi um volante para a diretoria, eu pedi um volante. E esse volante é o Marlon Freitas. Isso quer dizer que o Marlon Freitas vai sair do Botafogo, que o Botafogo vai aceitar a oferta do Vasco? Não, mas o Vasco mira esse atleta. É o atleta principal para a janela doméstica. Então é isso que eu tenho para dizer. Inclusive, a gente já até trouxe aqui nesse programa que pelo lado do Botafogo é um grande desafio para o Vasco, né, Perfeito. Vini? Porque o Botafogo gosta muito do Marlon, ele é um atleta muito respeitado internamente. No momento mais turbulento, ele acabou não saindo, né? E ele teve propostas. E o John Textor adora o Marlon Freitas. Não, e tem um detalhe, o Botafogo está na fase de grupos da Libertadores, uma competição extremamente difícil e complicada. Outro detalhe também. Se você libera um jogador desse nível, embora a torcida tenha pego no pé aí dele no início da temporada, por conta da temporada passada, o que eu acho totalmente injusto, mas se você libera um jogador desse nível para um time que é o seu rival no futebol carioca, você tem que ir ao mercado buscar uma reposição. Porque, cara, Libertadores é muito difícil de jogar. Então, assim, eu acho que o Vasco não terá vida fácil na contratação desse jogador. Embora a gente saiba os bastidores aí, que o jogador tinha até pedido numa reunião com o Botafogo, mas a janela fechou. Agora é um outro cenário. Tem que ver como estará o Marlon Freitas em abril, que é quando abre a janela doméstica. Acho que até lá muita coisa vai acontecer, mas o meu pensamento é que o Vasco não terá vida fácil nessa contratação. Eu já pensaria num plano B. Eu não gosto de dizer que jogador é plano B, mas numa alternativa caso o Marlon não tenha êxito nessa contratação. O Pedrosa explicou muito em relação à postura do Vasco a planos B hoje com a SAF, né? Que tem que ter um foco e ele vai nesse foco. Acabou o foco, esgotou o foco, aí sim ele vira a página, como foi o Cuejar e o Sforza, Perfeito. Né? E aí eu já trouxe essa informação também lá na live ontem, que o orçamento foi estourado. E hoje o Vasco ele está pedindo um novo orçamento para contratar o Marlon, para a 777. Por isso que precisa de uma aprovação, porque o empréstimo com custo, nesse caso seriam, pelo menos pelo que eu pude apurar, junto ao Vasco, junto com os representantes do atleta, é de pelo menos 3 milhões de reais que o Botafogo, 3 milhões de euros que o Botafogo pede. Então o Vasco precisa aceitar com a 777 esse investimento, esticar esse orçamento para tentar o Marlon. Então é um foco que a diretoria, junto com a comissão técnica, junto com a Vasco SAF, já entendeu também que não adianta atacar 3, 4 jogadores de uma vez, porque a 777 não funciona dessa maneira. Vasco empresta Lucas Oliveira para o ABC de Natal. Fala família Cruz Maltina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O ABC anuncia uma surpreendente contratação, Lucas Oliveira, o jovem atacante de 23 anos, que até então estava emprestado ao Volta Redonda pelo Vasco da Gama. Sua jornada no futebol se desdobrou pelo Campeonato Carioca, onde ele se destacou vestindo a camisa do clube. Na noite da última terça-feira, o ABC fez um anúncio que agitou o cenário esportivo, a contratação de Lucas Oliveira para a Série C. A jogada intrigante é que o atleta, ainda sob propriedade do Vasco, assinou um contrato de empréstimo que se estenderá até o final da temporada de 2024. Lucas Oliveira ingressou no Vasco da Gama em 2022, vindo do Bangu, mas sua passagem pelo Cruz Maltino foi marcada pela falta de oportunidades. Com apenas 3 partidas disputadas e nenhum gol marcado, sua presença em campo foi limitada.
Diante da falta de espaço no Gigante da Colina, Lucas Oliveira buscou novos ares no Botafogo de Ribeirão Preto, em 2023. Lá, ele participou de 6 jogos e conseguiu balançar as redes uma vez. Posteriormente, no Volta Redonda, foram 8 jogos disputados e um gol marcado. Neste momento, o ABC se encontra em uma fase crucial no Grupo B do Nordestão, ocupando a 6ª posição com 4 pontos. A partida iminente contra o América de Natal promete esquentar o clima na Arena das Dunas, às 19 horas desta quarta-feira, em mais um capítulo do futebol nordestino. Enquanto isso, no Campeonato Potiguar, o ABC luta pelo segundo turno e está fora da zona de classificação para a semifinal, com apenas 2 pontos somados. Restam apenas 2 rodadas para reverter a situação e buscar a glória nos gramados do Rio Grande do Norte. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Até a próxima!